Agora sim, sejamos bem-vindas e bem-vindos, né, a esse momento. É, Acredito que quem está aqui presente comigo já deve ter ouvido falar dos quatro compromissos toltecas, né? Ou alguns de vocês ainda nunca ouviu falar disso. Já ouviram, né? Então, vou dar só uma breve introdução, assim, do que é esse elemento, mas a gente vai começar a aprofundar nos temas, que a gente sabe que faz parte dessa jornada. Por que caso alguém assista a gravação e não tenha nunca ouvido falar sobre isso, né? Esses são, na verdade, ensinamentos que vieram do povo tolteca, né? Tem um livro do Miguel Ruiz que traz esses fundamentos, que é como se fosse uma espécie de guia, né? De mapa, para que a gente possa ter uma orientação clara de como alcançar o nosso estado de iluminação. Porque para os toltecas era isso, né? Você tem isso como um norte assim de vida. Caso você consiga aplicar esses quatro elementos, esses quatro fatores na sua vida da maneira mais impecável possível, que já vem dentro do primeiro elemento, que é a impecabilidade, né, da palavra, a gente realmente conseguiria se realizar na vida, sendo felizes, sendo plenos, sendo iluminados mesmo, né, luminosos dentro dos nossos processos, assim. Então, dito isso, eu queria, já que estamos aqui com um grupo que já sabe um pouquinho sobre isso, para a gente já poder ir no mais profundo que a gente conseguir, eu queria abrir primeiro uma pergunta, uma dinâmica, assim. O que que significa para vocês que estão aqui os quatro compromissos? Ou o que que significa para você a impecabilidade da palavra? O que que é ser impecável na palavra para você? Você já parou para pensar nisso, para refletir nisso? O que que é ser impecável de verdade na palavra? Eu estou passando por uns processos aqui que eu estou assim, eita, está sendo importante fazer uns reajustes. Eu acho que eu estou na roda, sabe? Fazendo assim, volta, volta. Vamos lá para resolver isso. Alguém aqui escreveu, deixa eu ver quem que escreveu, coerência, né? A Cristal. Muito bom, Cristal. Coerência é uma boa forma de Sou trazer o que eu, é. Ah, primo. Eu não sei Clara. não sei por quê. Desculpa, não tá aparecendo. Saiu minha foto, saiu meu nome. Eu não sei. Sou eu aqui, Clarinha. Olha, a Clara cristalina também, tá tudo lindo, é tudo certo. O cristal funciona muito bem para Clara. Mas sim, que bom te ver aqui. Coerência. A gente, na verdade, tem esses quatro compromissos, né? Eu já vou citá-los quatro, para a gente começar a aprofundar, então, no caminhar deles. Os quatro compromissos toltecas são: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o pessoal, não tire conclusões precipitadas e faça o seu melhor. São coisas lindas, né? E um bom guia, quando a gente ouve e fala assim: nossa, só isso? É, só isso. É só isso. Na verdade, é só. Mas é um só que se torna tão, às vezes, complexo, né? Porque quando a gente fala dessa impecabilidade da palavra, assim, estou vivendo isso na pele, assim, essa semana, mais especificamente anteontem, ontem, assim, eu estou aqui, né, tendo a possibilidade de estar com a mamãe, pós-operatório, né, recebendo carinho e cuidado em casa, com meu irmão, mas a gente também está resolvendo algumas questões muito práticas da matéria na vida, assim, né, de dinâmicas financeiras, de realocação de bens, e isso implica muitas camadas, né? Tem a camada que, se você olha pelo prisma da matéria exclusivamente, o melhor caminho seria por ali, mas aí tem a questão emocional atrelada a isso, que traz um outro contorno para esse caminho, e aí tem aquela outra questão que talvez você, na hora do impulso, falou que ia tomar uma decisão, reflete, fala, poxa, essa decisão daqui não é a melhor, porque eu vou estar alimentando esse movimento de vida e vou estar aqui mudando outras coisas. Quando realmente
E é isso que eu quero entrar na delicadeza da impecabilidade, que é o que eu estou sentindo hoje. Quando realmente a gente está lidando, falo por mim, quando eu estou lidando com algo que de fato me importa, com pessoas que eu amo de verdade, que eu sei que tem muito mais do que simplesmente o movimento de olhar para o meu próprio umbigo, né? Que eu estou aqui também, de alguma maneira, não querendo ultrapassar limites que são saudáveis para quem eu amo e tentando não ser danoso aos meus próprios limites, né? Buscando isso. O que eu percebi é que existia dentro de mim uma rigidez quando eu pensava na impecabilidade da palavra. Porque impecabilidade, não pecar a palavra, ser coerente, né? Ou ter a palavra como uma forma imaculada, né? Assim, firme, verdadeira, eu tinha dentro de mim como se a verdade, não é que eu tinha, talvez isso ainda exista, mas é porque eu estou talvez numa outra camada de experiência, como se a verdade ela fosse irrevogável, imutável, impecabilidade da palavra. É aquilo, né? Eu me vi rígido nisso. Porque eu tinha feito um acordo ou falado uma coisa que de um dia para o outro eu refleti um pouquinho mais e me encaixou em outro lugar. E isso teve que abrir um novo processo de negociação, um novo olhar. E isso foi acontecendo também com a minha mãe, isso foi acontecendo também com o meu irmão, sabe? Quando a gente vai colocando as coisas na mesa, e aí vai dando outros contornos, vai aparecendo outras necessidades, aparecendo outras dimensões que até então não estavam sendo vistas pelo limite mesmo da visão que a gente estava tendo dentro daquela primeira situação de escolha. Isso já aconteceu com vocês, assim, nessa dinâmica de ter que... E aí foi quando eu percebi que eu falei, uau, a impecabilidade da palavra não tem nada a ver com a rigidez, né? Ou com o lugar de não poder errar, mas com o lugar de realmente assumir e deixar claro aonde se encontra a sua coerência neste momento. Porque a minha coerência de um dia para o outro mudou. Foi muito doido isso. Foi muito imediato. A gente estava fazendo um negócio de possível, que isso também nem está, né? Assim, mas era um negócio, agora já concluímos. Mas era um negócio de uma possível venda de apartamento que, então assim vai ser bom, vamos desse jeito. Aí de repente, peraí, mas por que que eu estou fazendo assim se para mim não é legal assim? E aí mudou. E aí quando mudou para mim, mudou também ali, mudou ali, e começamos e fomos aprofundando e fomos enxergando camadas que escondiam as necessidades dessas vendas, camadas emocionais. A necessidade da venda atendia emocionalmente um aspecto para o meu irmão, ou funcionava de uma determinada forma, para minha mãe de uma determinada forma, para mim de uma determinada forma. E o denominador comum que a gente encontrou, que a gente bateu o martelo agora, não é o melhor do mundo para nenhum dos três, individualmente, mas é o melhor do mundo para os três coletivamente. Ou pelo menos um ponto em que todos ficamos assim, tudo bem perder aqui para isso daqui ficar bom. Tudo bem, ganhamos aqui. Sabe esse lugares de negociação que a gente vai chegando em nome de algo maior? Só que como é delicado fazer esse movimento quando, estou falando por mim, quando eu me dei conta que era eu que teria que me reposicionar para girar a roda mais uma vez. Porque dentro do meu processo, eu identifiquei que ser impecável com a palavra implicava no lugar de eu ter a razão de alguma forma, como se eu tivesse a necessidade de, assim, eu estou sendo impecável porque eu compreendo e eu tenho a razão de que isso daqui é o correto e eu não abro mão disso. Eu vivia numa teimosia do taurino, numa rigidez, num lugar de que isso daqui é o certo e é por isso que eu vou segurar essa coerência até o fim. É coerente para mim porque isso daqui é verdade, é o certo, eu não abro mão. Mas era um certo e eu não abro mão que estava imbuído de um lugar de que será que o meu melhor era aquilo mesmo? Era o melhor que eu podia fazer? Sabe quando vai vindo os outros elementos?
Será que eu estou escolhendo esse certo, esse pecado de não abrir mão, porque eu estou realmente isento, não levando nada para o pessoal, não olhando nada só para o meu próprio umbigo, ou não tirando conclusão precipitada, porque você está tendo esse tipo de atitude, apontando o dedo, porque você é assim, assim, assado, porque eu me vi fazendo isso, apontando o dedo para o outro, entendendo o mundo do outro a partir do meu filtro, do meu olhar, tirando as minhas conclusões e colocando elas na mesa para que elas fossem movimentadas nesse caldeirão, mas eram as minhas conclusões. Era ainda estar me sentindo, de certa maneira, lesado num determinado momento dessas negociações, que eu falei assim, mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou entrar nesse sistema, nesse circuito dessa forma? Se para mim não faz sentido agora eu ter que comprar alguma coisa ou não ter que comprar alguma coisa, porque para o outro faz mais sentido comprar neste momento? Para o outro faz sentido ter outra coisa neste momento? Mas cadê o meu? Então eu comecei a me ver muito confuso dentro do que é de verdade e aplicar esses 4 conteúdos. É muito engraçado como é a vida, né? Porque quando eu criei essa aula daqui, a intenção do tema dessa aula, eu estava num outro lugar. Eu estava numa paz, numa serenidade para poder falar sobre isso, né? Observando as coisas com mais distanciamento, que a gente também tem essas fases, né? E a aula me ativou justamente o burburinho de estar em contato com assim, o rolê de estar no meio de movimentar essas 4 coisas. Só que para mim veio um lugar muito importante para ajudar nesse movimento, o lugar da escuta de si mesmo, assim. Porque foram nos momentos que eu fui reservando de ficar mais no meu processo íntimo, na minha reflexão, na minha escuta, que eu fui sendo ou encontrando caminhos para ser mais impecável com a minha palavra, com a palavra que surgia a partir daquela outra palavra que havia sido proferida, daquele movimento que havia sido dado. E o quanto que eu estou sendo convidado a ser verdadeiro nesse movimento, nessa palavra que surge. E aí eu comecei a ver que eu realmente, assim, precisei de escutar muito meu coração para ele ficar em paz, para começar a entender, ou pelo menos começar a abrir os caminhos para me perceber sendo mais impecável com a minha palavra. Porque no primeiro dia de conversa, que parecia que estava tudo certinho, que a gente fechou, que eu falei que depois veio esse circuito de eu mudar tudo de novo, foi quando eu fui para a cama à noite. Tinha sido uma conversa aflorada, minha mãe tinha saído, eu vi que ela tinha saído ainda incomodada ou chateada. A gente tinha chegado num denominador comum, sabe? Mas ela tinha saído chateada, meu irmão tinha saído achando algumas coisas meio absurdas e muito chateado também, e eu também. Eu fiquei com um incômodo dentro. A minha chateação tinha sido um incômodo. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Por que que eu não estou me sentindo em paz com essa decisão? Que acabou, que o final que a gente decidiu é basicamente a mesma coisa. Sabe assim? Mudou uma faixa de valores que, na verdade, não é uma grande história. Mas naquele momento eu tinha ficado incomodado, eu não tinha ficado em paz. E foi nessa sensação que eu percebi que eu não estava sendo impecável com a minha palavra, que eu não estava sendo coerente, como diz a Clara, porque meu coração estava incomodado. Eu estava olhando, eu não estava conseguindo olhar para minha mãe com um olhar de admiração pelo que eu fiz e por quem eu a recebi, como eu a via. Eu não estava conseguindo ter esse mesmo lugar para o meu irmão. Quando eu falo admiração, não é porque ela fez coisas horríveis, nada disso, né? Sim, somos 3 pessoas que nos amamos e estamos encontrando os nossos caminhos muito bem dentro das nossas condições. Mas é porque, assim, eu olhava para minha mãe, eu sentia a dor dela, eu sentia tristeza. Eu não sentia admiração. Eu olhava para o meu irmão, eu sentia que ele estava triste e chateado, e meio nervoso. Eu sentia a raiva dele.
Não em relação a mim, em relação ao que a gente arcou como combinado. Poderia até ser em relação a mim, em relação à minha mãe, mas assim, é esse o ponto. Eu estava enxergando e falei assim, peraí, eu não estou vendo a melhor versão do meu irmão, eu não estou em contato com a melhor versão dele neste momento. Eu não estou vendo a melhor versão da minha mãe em contato com a melhor versão dela neste momento, nem com a minha. Não estou fazendo o meu melhor. Se o meu melhor é isso, eu sei que está errado, porque não é. Eu já tive o olhar para o meu irmão, de meu olho brilhar e eu ficar muito admirado e amar as decisões, as posturas da vida dele, da minha mãe da mesma forma, e de mim também. E naquele momento existia algo que não estava encaixado, não estava encaixado. Ou seja, fazer o seu melhor também não estava lá, né? Dentro desse pé. E eu percebi isso a partir desse incômodo, desse desconforto, de escuta interna, de percepção dos meus sentimentos, da minha sensação. Chegava a ser sensorial, nem parava para elaborar o que que eu estou sentindo, porque eu não conseguia nem nomear o que eu estava sentindo, mas eu sabia que eu não estava em paz, que eu não estava sereno com tudo isso que estava acontecendo. E isso me trouxe o clique. Preciso ser mais impecável com a minha palavra. Preciso encontrar qual é essa palavra que me deu agora uma dinâmica de mais coerência e de mais paz. E aí eu comecei a limpar da minha tela as conclusões precipitadas, porque eu já estava cheio dos filtros. Meu irmão está assim porque ele tem essa necessidade, porque ele precisa disso, porque é isso que ele sente como segurança. Então, na cabeça dele, abrir mão disso tudo daqui é a paz dele, e ele acredita que está nessa paz, porque a gente foi colocando tudo na mesa. Para minha mãe, isso daqui, cheio de conclusões. E para mim também, porque eu também estava ali defendendo o meu ponto de vista, eu também tenho as minhas necessidades. E aí foi nesse momento que eu parei, falei assim, deixa eu limpar ao máximo essa tela. Quais são os fatos? Eu fui lá para a questão mais objetiva que eu podia. Quais são os fatos? Os fatos são, eu tenho X valor em dinheiro, estou falando dessa situação específica, então um exemplo bem palpável. Tenho X valor de dinheiro, meu irmão tem um X valor, minha mãe tem um X valor. Existe um bem em tal posição que pode nos possibilitar mais X valores. Existe a dinâmica judicial desse bem, que atribui responsabilidades diferentes para cada um de nós, cada um tem uma porcentagem, tem uma postura dentro desse bem. Eu fui olhando para isso. Deixa eu ser muito prático e objetivo. Quais são os reais direitos e deveres que cada pessoa dentro desse movimento tem, independente das suas motivações pessoais? Porque eu não vou dar conta, e não sou eu que tenho que atribuir o que é mais justo ou não justo, o que é correto ou não é correto, o que é melhor ou pior em relação a cada um. O que faz bem, o que é melhor, o que é justo para minha mãe, em relação a ela, ela vai dar conta. Ela atribuir o que é bom para ela, melhor e justo para mim, não vai dar certo. Não dá, não dá. Eu preciso não levar também para o meu pessoal ou colocar o meu pessoal na frente do pessoal dos outros, ou abraçar para mim o que o outro está falando que é melhor ou não é melhor, porque fazer esse negócio dessa maneira é muito bom, porque na hora de encontrar as soluções comuns e conjuntas, veio dentro do circuito da minha família, não sei se isso acontece aí com vocês, mas isso é uma coisa comum acontecer aqui. Eu percebi com mais clareza ontem. A nossa vontade de todo mundo ficar bem, a gente garantir assim, não estou te fazendo mal, não estou te atrapalhando não, né? É a gente meio que tentar engolir, ou fazer o outro engolir e falar assim, isso é bom para você, você não está perdendo nada não, né? Eu estou preocupado com você. Tem um teor de amor aí por trás de querer preocupar, mas não.
Para o meu irmão, que traz segurança, que ele fala assim, que ele se sente com respiro, é, por exemplo, ele tem um bem fixo no nome dele. Tem uma casa no meu nome, me dá uma segurança. Eu tenho mais segurança em ter dinheiro para poder movimentar na minha conta do que ter uma casa no meu nome, por exemplo. Pensamos diferentes, temos estruturas diferentes de pensamento. Então, falar assim, olha que bom para você que você ganhou dinheiro nisso. Tipo, não se trata do montante de ganhar, se trata de como funciona dentro de mim. Nesse atropelamento de tentar colocar a nossa verdade em cima do outro para compensar ou tentar se convencer ou convencer o outro de que aquilo é uma coisa muito boa para todos, é um equívoco. Isso é já levar algo para o pessoal, já é tirar uma espécie de conclusão precipitada, na minha percepção. Eu percebi isso. Porque parece que a conta tem que fechar certinha e eu tenho que dar conta, por exemplo, de saber que a minha conta está muito bem fechadinha, mas que você também está bem, que você também está bem, para me justificar e me sentir seguro com a minha decisão, com aquilo que eu estou tomando conta. Eu vi isso acontecer em mim, vejo isso acontecer até com mais força na minha mãe. Eu acho que talvez por ser mãe, por querer cuidar muito dos filhos e não querer que nenhum saia mal. Mãe, né? Mãe que acolhe, que vem dar o amor como consegue. Eu vejo isso muito claro, mais claro nela até, com esse tipo de justificativo. Olha, porque agora ficou bom, né? E aí, se a pessoa fala, não, isso não é o melhor para mim, nossa, mas como que não é o melhor para. Aí já começa o drama, porque ela quer que seja o melhor para o outro. Mas calma, cada um de nós é responsável o suficiente para saber os prós e os contras, as negociações, as dinâmicas que chegamos num comum ou num lugar de falar assim: isso para mim é paz. E o que é paz para mim não precisa de ser melhor para o outro, precisa de ser fazer o melhor para si mesmo, faça o seu melhor. Então está sendo uma escola tão viva, eu acho que é isso. Eu nunca falei desses. Eu já dei umas 2 ou 3 aulas sobre os compromissos toltecas, mas falando de maneira muito didática, sobre cada etapa, sobre cada conceito, trazendo um exemplo de um conceito X para dar um passo para o próximo conceito. Mas dessa vez, como eu estou vivendo muita energia, eu estou vendo como que tudo está entrelaçado numa única coisa, que é a gente bancar aquilo que a gente está percebendo da gente e colocar isso sem tentar dar conta de qualquer outra coisa. Pelo menos é como eu estou vivendo essa experiência agora. Não estou falando que isso é a regra absoluta. Porque, assim, será que a gente precisa mesmo de voltar para a teoria? O que é ser impecável com a palavra? É ser coerente, é ser verdadeiro, é honrar a sua verdade e ter força para colocar ela. Porque aí pode ser que ela mude agora, você colocou agora, daqui a pouco mudou, e assumir e falar assim, ó, minha meia-culpa. Estou voltando atrás, sim, por conta disso, disso, disso que eu não tinha visto. Desculpa, mas preciso colocar isso na mesa de novo. Ah, porque você está quebrando com tudo, não sei o que. Não é mal. Não estou fazendo isso para te prejudicar, não leve para o pessoal. Inclusive, a minha decisão inicial foi talvez até muito impulsiva e não pensada, porque parecia ser o melhor mundo para todos. E parecia, e eu estou falando por mim, parecia ser o melhor mundo, porque meu irmão ficou satisfeito no primeiro momento, minha mãe também, mas eu não. Então não foi porque eu quis prejudicar, pelo contrário. Se eu tivesse sido mais impecável na minha palavra, talvez eu não tinha aberto esse novo momento de negociação. Se eu tivesse me dado o tempo de me ouvir com clareza e coerência, ouvir os meus sentidos, as minhas necessidades, por que disso? Não preciso disso agora. Ter colocado o limite lá atrás, quando começou um movimento que eu abri a porta quando meu irmão me pediu uma coisa, eu falei, beleza. Pareceu uma super oportunidade para ele comprar um carro, e aí para ele fazer essa compra, ele chegou para mim e falou assim, olha, só vou poder fazer isso se você tiver o interesse da gente vender tal imóvel. Pode ser? Eu falei
falei assim, ah, ótimo, eu já estou em busca de um, vendendo esse eu tenho um pouco mais de montante, não é um imóvel que eu esperava ter para mim, porque eu não penso mais em morar nesse imóvel, pode ser uma boa. Eu nem parei para pensar no que aquilo ali estava significando para mim, qual a minha real necessidade de fazer isso. Então, ele já tinha começado a fazer o circuito. E daí tudo começou a mudar, porque aí chegaram novas necessidades da minha mãe, que com certeza fez o que eu também fiz agora. Parou para refletir, pensar e percebeu: opa, não é simples assim, eu preciso disso daqui. Não estou em paz em fazer dessa forma sem isso daqui, né? Assim como depois eu cheguei, assim como meu irmão chegou de novo, depois eu coloquei esse outro elemento na mesa para chegar em mais um lugar. Que graças a Deus, ah, chegamos. Foi até rápido, foram só 2 dias, né? Com coisas muito delicadas, com emoções muito guardadas, com dificuldades expostas de verdade, dores ditas que não eram verbalizadas. Eu acho até que a gente foi muito bem, mas a importância de se ouvir e de respeitar essa impecabilidade, que é o mais difícil, segundo eles, né? O compromisso total, que eles falaram assim, o primeiro é o mais difícil, é o que sustenta o resto. Eu consigo entender. Porque uma vez que você não está mais impecável com a sua palavra, muda-se todo o contexto, muda-se todo o resto. Então, eu sei que está sendo tudo muito misturado, mas eu espero que eu esteja me fazendo entender. Tem um movimento da gente realmente se dar o espaço para se escutar e assumir a responsabilidade dessa escuta interna é colocar em movimento a impecabilidade da palavra, que não necessariamente é rígida, ou você não teria o direito de errar, ou você não teria o direito de mudar de opinião. Mas uma vez dita a palavra, uma vez colocada, você cria um campo de realidade que, caso isso daqui precise de um outro ingrediente, minúsculo que seja, aquele lugar assim, mais uma pitadinha de sal salga a comida, ou deixa ela com o melhor tempero de todos, pode ser uma única pitada. Faz o quê? Abre-se as portas para se quebrar com essa realidade. Quando se quebra com essa realidade, o nosso sistema de defesa pode ir para onde? Está fazendo isso, por que que não falou antes? Agora está quebrando com o acordo que a gente tinha feito. Pode estar levando para o pessoal. Quer dizer que vai levar para o pessoal assim? Se a pessoa for muito coerente, respirar e falar assim, ok, o que que você ainda não tinha visto para você? Vamos ver então qual é o nosso melhor, ótimo. Mas e se a pessoa tem alguma ferida, alguma coisa? Ah lá, fazendo de novo. Volta atrás toda hora. A gente não solta essas? Estou falando assim de maneira aleatória agora, não é? Ah lá, sabia que não dá para confiar, sabia. Acorda depois assim, ó, é lá de não sei o quê. Por quê? Porque talvez mudou todo o circuito. A palavra dita, ela cria uma realidade. Ser impecável com ela, se você precisa de criar outra, você vai abrir porta para um possível lugar de levar algo para o pessoal, para um possível lugar de tirar conclusão precipitada, porque você já tem formado dentro de você o circuito ou a imagem dessa pessoa. Não sabe exatamente quais são as novas motivações dessa pessoa, e se não consegue ter respiro e escuta o suficiente, espaço suficiente para receber um novo que o outro se tornou, você vai colocar ele dentro do filtro que você já tem. E talvez isso até te impeça de fazer o seu melhor. Porque aí você não vai querer negociar com aquilo que já não presta, ou com aquilo que já te passou a perna, ou com aquilo que, sei lá, não te respeita, ou com aquele que invade o seu espaço, ou o que quer que seja, né? Então, como tudo é muito entrelaçado, fazer o nosso melhor é estar, na minha opinião hoje, é estar o tempo todo aberto para a vida, é estar vazio para receber, é estar inteiro para entregar qualquer coisa. Fazer o melhor é estar vazio para receber e estar inteiro para entregar. Que matemática, né? Que matemática é essa? Mas é isso.
Fazer o seu melhor não é fazer mais, não é estar mais inteiro do que eu sou inteiro, você fica sobrecarregado. Não é fazer menos, senão você não vai estar inteiro. Mas também é estar vazio para receber o inteiro do outro, poder negociar e poder trocar. Que matemática. E aí, dentro do seu melhor, pode-se abrir novas dinâmicas de novos acessos de profundidade de verdade que trazem uma nova impecabilidade para ser colocado em jogo. Por isso que eu acho muito interessante, junto com os compromissos toltecas, abraçar aquela historinha das três peneiras, sabe? Vocês já ouviram falar das três peneiras? Da fala, da comunicação, que é para a gente evitar ruídos de comunicação, ou não disseminar inverdades, fofocas, coisas que não contribuam. Então, a comunicação, quando essas três peneiras, é assim, em relação a você falar, como você trabalha a sua fala e o seu silêncio. Reflita. Primeira peneira. O que você vai dizer para alguém? É uma verdade? Já começa com a impecabilidade da palavra. É verdade. Se você não tem como confirmar e afirmar que seja uma verdade, já não vale ser dito. Ah, fulano me falou. Vamos lá para a fofoca, né? Você viu? Fulano me falou. Você viu acontecer? Foi na sua frente? Foi com você? Não. Se você não tem como garantir que é verdade, porque a cada conto pode ter um ponto, interrompe. Primeiro, peneira, peneira. Não preciso de falar sobre isso. Segunda peneira. O que você está falando, de fato, contribui para todas as partes que estão envolvidas com o que você está falando? Você está falando algo para denegrir ou para realmente, sabe, potencializar alguém, trazer à luz de alguém? Ai, fulano fez não sei o quê. Tipo, você está dando força para esse ser humano, para essa pessoa, ou você está dando força para a tristeza que atua nele neste momento, para a raiva que atua nele neste momento, para a inconsciência? O que você está falando de verdade vai ajudar? Vai ajudar sobre quem você está falando? Vai ajudar em alguma coisa na vida? Vai ajudar essa pessoa com a qual você está reportando essa história como um exemplo, por exemplo? É para contribuir? Todos os envolvidos saem abastecidos de alguma maneira? Está sendo a favor da luz? Se não for, já é uma peneira. Não precisa ser dito. Por que eu vou gastar energia replicando aquilo que não contribui para a evolução? Terceira peneira. Ó, é verdade, tem um porquê e contribui, é bom. Mas a pessoa para a qual você está reportando vai fazer algo de útil com isso? É para ela que precisa ser dito, né? Que às vezes a gente vai lá contar uma coisa, mas essa pessoa não tem nada a ver com a história, não vai usar nada daquela história para a vida dela. Se não for, terceira peneira. São muito boas as peneiras para poder ajudar a gente num movimento de ser mais impecáveis com a palavra, para não criar realidades desnecessárias. Claro que eu trouxe um exemplo que não é necessariamente um exemplo de falar da vida de fulano que está ali no Big Brother, né? Que é uma fofoca que vai abrindo os preceitos a gente ficar replicando essas formas. Estou falando dessa coisa de Big Brother, sei lá, né? Porque é assim que a gente não vê o tanto que a gente alimenta as crenças e programas dentro do nosso sistema, replicando um olhar de, sei lá, de crítica, de julgamento, de desdém, replicando comportamentos. Nossa, não aguenta que a pessoa é muito negativa. Você está sendo o quê falando negativamente dela agora para mim? Né? A gente cai nessas armadilhas de estar apontando o dedo e estar sendo o agente daquilo que a gente está falando. Não aguento esse tanto. Você vê que toda hora que ela vem aqui, ela sempre está falando mal de alguém. Você está falando mal dela. Não é?
Por isso que é importante a peneira, para a gente não dar alimento para esses circuitos inconscientes que também tomam conta da gente. Nos limpar energeticamente. Ter energia suficiente dentro de nós para quando for necessária a nossa atuação, a gente conseguir fazê-la da melhor forma, inteiro. E eu percebi, né? Humano como sou, bem-vindo, graças a Deus, eu percebi que na hora que eu fui trazer a minha impecabilidade, deveria estar carregado de um monte de coisas desses dia a dia, porque eu não estava nem falando dos outros, era uma questão nossa mesmo, de ter que negociar entre nós três um bem, um imóvel, de fazer tal coisa e tal, 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 que talvez eu aí, ó, por esses lugares de estar fofocando ali no negócio, estar gastando energia com outra coisa e outra coisa, estou com uma energia tão dispersa que na hora que eu precisei de estar com ela concentrada, focada para tomar uma decisão, em vez de simplesmente ser impulsiva em responder que a vida estava me trazendo, ser reativo, em vez de ser um agente ativo daquilo que está aqui dentro, sendo impecável com o que está aqui dentro, eu também fui no circuito, porque eu já estou o tempo todo relapso, não usando essas peneirinhas, já aprendi a deixar minha energia dispersa e solta. E aí só repeti isso dentro de um contexto que era da minha responsabilidade. E aí, para eu retomar essa responsabilidade, eu tive o quê? Que mover um moinho, que tirar a ferrugem. E aí eu vou falar, não é tão simples, porque aí eu estou movendo emoções e energias de verdade com pessoas que eu amo e me importo de verdade, levantando coisas que nem eu tinha consciência que existia dentro de mim, que minha mãe tinha dentro dela, que meu irmão tinha dentro dele. E foi tão bom, no final das contas, viver isso, porque ontem, pelo menos, né? Quando terminou assim a solução, eu senti tanto amor pelo meu irmão, tanta admiração, assim, de ver o homem que ele é, de ver as conquistas que ele está tendo, assim, meu olhinho brilhando, assim, vendo ele, sabe? Eu teve um momento que do nada eu levantei e fui dar um abraço nele. Assim, eu falei, deixa eu te dar um abraço aqui, e depois a gente continua conversando, que essa conversa está muito séria. Mas o que eu estou sentindo vontade é só te abraçar e voltei e continuar conversando sério, mas é porque eu senti vontade de te dar amor. Aí o olhinho dele encheu d'água, foi lindo, assim. A gente teve um momento de muita cumplicidade. Ali eu percebi que essa decisão estava em paz. Ali eu percebi que era o meu melhor. Com a minha mãe é a mesma coisa, sabe? Meu coração está super em paz. Confesso que tem um ponto ainda dentro de mim, ainda tem um grãozinho de areia. Lembra aquelas coisas das montanhas, do outro? Não é nossa responsabilidade, o nosso grão de areia é. Ainda tem um grão de areia, porque tem uma coisa que ainda não está resolvida na minha concepção de tirar conclusões precipitadas. Porque eu ainda tenho essa conclusão, ou esse olhar para com a minha mãe. Minha mãe ainda não fechou o ciclo disso. Porque parte do circuito de estudo, lembra quando eu falei, era uma questão financeira, mas que envolve outras camadas? Eu sei que é uma questão de tempo, mas assim, meu irmão ele vai casar, ele mora com a minha mãe hoje, eu já não moro com ela, né, há algum tempo, e ele vai sair de casa. E a minha mãe, ela tá naquele movimento difícil, né, do ninho vazio. Então, é isso que eu ainda não consigo estar 100% em paz, porque eu sei que ela ainda está triste, ela ainda não, isso ainda não se elaborou dentro dela, não assentou. Então, algumas dinâmicas de fala, de postura, pelo menos dentro do meu ponto de percepção, ainda vem dessa dor não sanada dentro dela. O porquê de uma demanda, o porquê de querer falar assim, tá bom para vocês então, né? Porque eu só tô preocupada com vocês, assim, tipo. E aí me dói, porque a minha vontade é, para de preocupar comigo e preocupa com a senhora. Vai lá olhar para isso, porque eu não vou dar conta de suprir esse buraco. E isso ela não tem nada a ver com isso. Aí é a minha limitação. O que que ela tem a ver com isso? Por que que eu estou julgando para cima dela? Alguma coisa que não diz respeito a ela. Isso é meu, né? E aí eu também posso me tornar muito cruel numa fala dura de falar, você tem que entender que é assim, assim. Ela não tem que nada. E eu me vi fazendo isso, sei lá, 10 minutos antes da nossa aula começar.
Fui lá para pegar água para começar aqui, ó. Ela estava na cozinha, veio ela entrando nesse assunto, falei assim, mãe, ó, vou começar daqui a 10 minutos, não posso. Ah, blá, 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 blá. Mãe, pelo amor de Deus, cedo ou tarde você precisa encarar o fato de que ele vai sair dessa casa. Ele está casando em junho do ano que vem. O apartamento dele está ficando pronto em julho. Se ele quiser mudar para o apartamento dele antes dele casar, ele tem esse direito. Ah, mas não é assim. A senhora tem que entender. Tipo, não é assim, não é assim, é a questão que ela precisa resolver. E eu lá na dor, falando, você tem que entender que é assim para você ficar mais fácil, porque se ela não sofrer, eu fico isento de tá, eu fico imune do impacto do sofrimento dela, né? E aí, no fundo, parece que a minha preocupação, o meu amor é todo por ela, mas não é só por ela. É também para eu me sentir bem. Eu me sinto bem de verdade se ela está bem. Mas eu estou preocupado com o meu sentir bem, porque enquanto ela está desestabilizada, eu também não consigo me estabilizar tão bem. É. Pois é, ela vai chegar nessa etapa, se Deus quiser, Paulo. A minha expectativa, assim, é, sabe, meu sonho, ela perceber que, assim, que glória eu poder finalmente voltar a ser mais do que só mãe dedicada ao filho dentro de casa, né? Meu sonho. Isso para mim é ser tão confortável. E é isso que eu fico, às vezes, tentando colocar na cabeça dela acelerar. E aí é o meu ponto, aí é Ela meu que grão de fala areia. comigo, ela que fala comigo. Não é? E aí é o meu Eu, grão de areia. Paula, ó, se eu precisar dessa ajuda, eu vou recorrer. Fala assim, mãe, tem aqui uma pessoa para te apresentar, para conversar com você. Mas é esse o grão de areia que me pertence. Eu querer tirar a minha mãe desse lugar, de alguma maneira, me traz um lugar de eu ficar assim, ah, agora fica mais leve para mim que ela fez o dever de casa dela. Eu não tenho nada a ver com esse dever de casa dela. E por que que eu estou atribuindo a ela ter que ser uma coisa para me sentir livre para ser outra? Que parte é essa minha ainda que quer dar conta da vida dela, que quer controlar o sentimento dela, entende? É difícil, né? Sou humano. Ainda não encontrei essa resposta, assim, de um lugar 100% pacífico, tal qual encontrei com meu irmão. Talvez pelo meu próprio lugar de vida, né? Eu estou no mesmo patamar dele, né? Eu entendo o que é ser filho, eu não entendo o que é ser mãe. Eu nunca vou conseguir entender. Mesmo que eu me tornasse pai de alguém, né? Assim, colocando nesse lugar das hierarquias, é diferente. É diferente em relação ao meu pai, imagino eu. Porque até aí, então também não vivi essa experiência pela minha pele. Porque a minha relação ali não é de ser pai, não é de ser mãe da minha mãe, é de ser filho. E aí os impactos são outros. O que se desperta é outra coisa, a impecabilidade do que se nasce é outra desse lugar, né? Então, sei lá, eu acho que é um pouco disso tudo assim que eu tinha para compartilhar, né? E é esse o ponto, olha que engraçado, né? Você falando, né? É, cada um de nós, e é aí que eu comecei a, que eu estou fazendo, eu estou nesse exercício de tentar limpar, tentar não, assim, deixa eu ser bem impecável com a palavra. Eu estou nesse exercício da limpeza, por vezes na busca da limpeza, porque eu não estou na tentativa, eu estou buscando isso de verdade. Estou buscando limpar aquilo que está anuviando os meus movimentos, os meus olhares, porque eu sei que cada um tem o seu próprio repertório, a sua história, as dinâmicas que moldaram o ser que somos. Isso para mim não é uma dúvida. Então, as motivações e aquilo que está dentro dela diz respeito aos caminhos que ela traçou até então para estar no lugar que ela está como está. Assim como eu também estou nesse movimento e meu irmão também está nesse movimento. Então, eu estou realmente na busca de limpar isso e falar, cara, dentro do meu movimento, como eu posso me realizar e me sentir pleno, com condições de lidar com aquilo que eu tenho
Acesso hoje. E aí, nesse movimento, eu encontrei uma paz que é, ok, pelo menos a solução está dada. A paz que eu encontrei foi, tá bom, vamos fazer esse negócio dentro da gente, faço isso daqui, faço isso daqui, cada um ganha isso, perde aquilo, não sei o que, chegamos. Tuf, tudo certinho. Falei assim, paz. Aí eu já começo a ver a minha mente começando a processar assim, mas e se faltar tal coisa? E se chegar o movimento ali na frente que precisa disso, como se eu tivesse ali um processo de ter que controlar probabilidades, fazer diferentes cenários para estar preparado para cada um desses cenários. E aí, o que que eu estou sendo? Eu estou sendo coerente com o momento presente? Não. Eu já estou criando, já estou sendo tomado pela ansiedade de alguma forma, criando fantasia ali na frente. E aí é isso que eu estou buscando. Tô assim, pera, foi um bom negócio. Se ali na frente precisar de colocar um limite a alguma coisa, primeiro que eu nem sei se eu vou ser convidado a isso. E se eu for convidado a isso, deixa eu exercer o conteúdo e o conhecimento que eu estou aprendendo agora, que é, para com tudo, se escuta e vê as reais condições do que você tem palpável, de fatos a lidar, e quais são as possibilidades que você tem para fazer isso mover. Eu estou realmente empenhado em conseguir me sustentar nesse olhar da presença. Porque isso, para mim, é ser mais impecável na palavra. Porque essa é a realidade que eu estou criando. Quando eu estou aqui fantasiando, criando possíveis cenários, eu estou criando uma realidade de mim, deixar novamente com a energia dispersa, tal qual fica dispersa na fofoca, tal qual fica não sei o quê, e eu fico ali reagindo ao que chega, sem estar em constância e presença, ou permanência, ou coerência com aquilo que eu sinto. Neste momento, o que eu sinto é, por que que eu estou trazendo isso? Porque no final de tudo, a sensação que eu tive quando a gente bateu o martelo, eu falei assim, então é isso, tá, foi de gratidão. Tanto que eu vi o olhinho do meu irmão brilhando e eu fui lá abraçar. Eu senti gratidão, senti amor. Esse amor e essa gratidão não durou muito tempo dentro de mim. Porque aí depois eu já comecei a ficar assim, nossa, como que minha mãe vai ficar então? Olha essa dor que ela ainda não resolveu. E isso que ela achou como solução não é a solução. Isso não é o que ela está acreditando que vai resolver o fato dela ter que aprender a morar. Aí já comecei, conclusão precipitada, olhando para a vida do outro que não nada a ver comigo. E, né? E ela vai dar conta, ela que sabe. E se ela não souber, ela sabe aonde recorrer. Estamos aqui juntos, mas enfim, começou esse circuito aí, como a Paula bem trouxe, né? Percebo, protetor de mamãe, querendo ser papai de mamãe, percebo, percebo muito. E aí eu, limpa, limpa, limpa. Peraí, não é aqui. O que que foi acontecendo dentro de mim que me tirou tão rápido do lugar de estar sentindo agradecido pelo negócio e solução que criamos? Porque me senti assim, enquanto não é só de mamãe, né? Esse lugar, Paula, desse seu lugar, dessa sua percepção, é o que eu faço na vida, né? Protetor de mamãe, protetor do irmão, protetor de não sei o que, é o lugar, né? A minha máscara é a máscara do Salvador, não é a máscara do bonzinho. Nem sempre eu sou muito bonzinho, apesar de eu ser um bom bonzinho, mas eu sou muito Salvador. E aí, nesse movimento, eu olhei e falei assim, por que que eu fiquei com muita alegria, muita gratidão? Salvei meu irmão tá felizão, para ele foi assim, sabe? Porque ele se identificou com a gratidão do processo. Não é que ele está verdadeiramente felizão, ele também sabe o que que ele está perdendo. Não foi o melhor dos mundos para ele, tal qual não foi o melhor dos mundos para mim individualmente, tal qual não foi para minha mãe individualmente, mas foi para os três. Só que ele teve um lugar de conexão e de sabedoria, de alívio dentro dele, pelo menos foi a forma como eu consegui recebê-lo, que eu percebi, ele está na gratidão e aquilo me deixou muito insatisfeito. Meu protetor conseguiu, para o meu irmão deu certo, sabe? E aí para minha mãe ainda não caber a tarefa, ela ainda vai passar pelo tal do ninho sozinho e eu não vou receber ela na minha casa, eu não vou morar com ela.
Posso receber visita, posso estar junto, mas eu não tenho essa característica de querer morar com ela mais. Eu não sei nem se eu vou morar em Belo Horizonte mais. Mas já não estou morando e não pretendo voltar. Pode ser que amanhã eu chegue aqui para ser de novo impecável. Gente, voltei para BH. Isso aí, né, por outros motivos da vida. Mas não neste momento, não é isso que está vibrando no meu coração. E não pode ser essa também a motivação, eu voltar para protegê-lo, para salvá-la. Eu tenho essa consciência, né? Senão vai ser um tiro no pé, dando alimento para karma que está aí pronto para ser dissolvido. Então, eu tenho essa consciência desse lugar. Por isso que eu estou falando dessa busca tão profunda de olhar e falar assim, como eu perdi rápido a conexão com a minha gratidão por mim, pelo processo assim do que eu fiz, independente de como meu irmão recebe ou vive essa experiência, independente de como a minha mãe recebe e vive essa experiência. Quanto está me faltando ainda impecabilidade com a minha palavra? Porque eu estou trazendo para o pessoal o que está movendo neles. Olha que doido. Não é muito forte isso? É muito doido quando para distanciar e olhar. E aí, nesse sentido que eu estou falando, eu estou realmente empenhado nessa busca de ser impecável. Peraí, deixa eu olhar para a minha realidade. Cara, eu fiz sim um bom negócio. Era o melhor dos mundos individualmente? Não. Mas é o melhor dos mundos para o bem maior. Porque eu sei que todos três saímos assim, com um lugar de verdade dentro da gente. De verdade, assim, uau, não olhamos só para o aspecto A, B, C, olhamos para o todo. Olhamos para as emoções, olhamos para o energético, para o material, para o físico, para tudo. Cada um com seus papéis de responsabilidade, mas assim, pelo menos essa foi a sensação que eu tive na hora que bateu o martelo, porque eu falei assim, que delícia, ficou bom. Porque na hora de bater o martelo, os três fizeram assim, ó. Ah, então tá pronto. Tá todo mundo bem? Tá. Aí depois que bateu, já começou. Já veio minhas craquinhas, né? Ah, e o protetor. Ah, tá. Então é por isso que eu tô falando. Eu vejo que o melhor canal e circuito para que a gente viva esses compromissos é nos dar a oportunidade de silenciar e se conectar com a própria escuta. Se escutar de verdade. Então, era isso que eu podia contribuir hoje. Nem sabia que ia ser isso, não foi isso. Porque, de fato, está muito vivo, muito agora, né? Eu estou no meio do furacão do turbilhão. As coisas estão aqui. Estou no meio das marés internas acontecendo. É, então é isso. Deu uma hora. Se alguém quiser trazer alguma coisa, compartilhar, vamos aproveitar esse momento que a energia está aí para a gente se abastecer cada vez mais e a gente fecha. Eu posso contribuir falando um pouquinho de mim, do meu ninho vazio, né? Que quando meus filhos saíram de casa, assim, foi um processo de aceitação, de talvez de sentir que eles estavam indo para o mundo, indo para a vida, e eu já tinha saído uma vez, também deixei o meu ninho vazio com a minha mãe. E é um processo assim que se repete de mãe para filho e de filho e vai se repetindo e que de um para outro vai sendo diferente. A minha mãe, quando eu saí de casa, ela me deu muito apoio e eu estava bastante imatura ainda, bastante jovem quando eu saí de casa, e ela confiou em mim, confiou na minha disponibilidade, confiou no que ela botou fé naquele projeto que eu estava querendo. E isso, assim, me deu um incentivo tão grande de eu sair, e eu sei que ela sentiu quando eu saí, e que quando eu voltava era, assim, um motivo de alegria e de muita afeição e de muita união. E comigo não foi diferente quando meus filhos quiseram sair de casa para estudar fora, para seguir a vida deles.
E eu entrava assim nos quartos deles, assim, vendo aquele quarto vazio. Cadê aquelas criaturas sozinha no mundo, né? Eu pensava, né? E daí eu lembrava, não, mas o meu processo também foi assim, né? E é um processo de amadurecimento, de aceitação e de muito trabalho interno e de enriquecimento, de se descobrir de uma nova maneira. O que que eu posso fazer agora com esse ninho vazio, né? Aí eu vou arrumar diferente a casa, eu vou arrumar alguma coisa para eu fazer, eu vou aprender a cozinhar diferente, fazer bolo, fazer um curso, fazer não sei o quê, assistir um filme, fazer um tricô, fazer um crochê. Aí lá, pelas tantas, vem o prazer de eu ter um neto e que alegrou muito a minha vida. Esse neto fazer parte da minha vida e os processos das minhas filhas continuam, e eu vejo que quando elas têm a necessidade, elas buscam por mim, buscam por um apoio, por um esclarecimento, por um discernimento, e é de um lugar tão delicado, tão bonito de ver a parte emocional, que o vínculo de mãe e filho, mesmo eles não estando presente, não termina, não se rompe, né? O processo de aceitação talvez demore um pouquinho, mas você tem. Eu fui desenvolvendo essa percepção de outras coisas, de descobrir novas coisas, que também me dão alegria, me dão prazer, sabe? E saber que meus filhos estão bem, que eles estão seguindo o caminho deles, que eles estão seguindo o sonho deles, isso me enriquece, me faz me sentir viva, muito viva. E é isso que eu queria contribuir. Eu agradeço muito sua contribuição, Laura. Muito bom ouvir isso, muito mesmo. Mais alguém quer trazer algo? Então, fechamos. Então, agradeço. O joinha de fechando ou o joinha de trazer algo, Paulo, quero fechando. Troquei tudo. Não, eu só queria dizer uma coisa, e é um bocadinho rápido. Às vezes e já não tem a ver com a parte dos nossos filhos saírem, mas tem a ver com a parte da partida dos nossos pais, de outra maneira. E tu, não sei se te lembras, mas pronto, a situação que aconteceu com a minha mãe na altura do Aura 1 e tal, eh, eh, por eu pensar em mim e ficar na minha impecabilidade, a minha decisão foi de tal maneira, sou eu preciso disto, eu preciso daquilo. Ahm, Acontece que pouco tempo depois ela partiu. Isto é, aquela minha decisão, aquela que não deu para a minha saúde, para o meu resguardo, pela minha palavra mesmo, por respeito a mim própria, eu não consegui que ela percebesse, acho eu, que ela partiu, naquela forma de nós as duas magoadas uma com a outra. Por isso, às vezes é muito difícil nós mantermos a nossa opinião, porque nem sempre há tempo para nós voltarmos com a palavra atrás. Não é que a gente queira voltar com a palavra atrás, mas é encontrar aquele cantinho de conforto, de flexibilidade, que nem és tu, nem sou eu. Tu fica-te aí, eu fico aqui, mas cada um tem a sua opinião e depois, mas continuamos a conviver. Eu não tive essa oportunidade. Por isso, tudo é muito flexível, apesar de tudo. Nós sermos impecáveis connosco próprios, nem sempre nos dá a oportunidade de, ok, vamos encontrar aquela variante de flexibilidade para tu ficares com a tua opinião, eu ficar com a minha e continuarmos um caminho diferente. Ou o mesmo caminho. Pronto. É só isso que eu queria partilhar. Se é que deu para entender, assim, no geral, aquilo que eu tentei transmitir. Obrigada. Deu para entender, sim. Eu sinto que faz parte do processo, inclusive, dessa impecabilidade da palavra, que eu sinto que no fundo, no fundo, no fundo, quando você tem uma escuta muito verdadeira, você consegue encontrar o seu, se está de fato num lugar de paz, ou se ainda não está num lugar de paz dentro de você. Isso para tudo na vida. Porque não é muito bem o que a gente faz com o outro para fora, o circuito que a gente cria, é como a gente
convive com isso, né? É como a gente permanece dentro disso. E aí, eu sinto que faz parte do processo, eu falo por mim, eu também já perdi meu pai, e, e eu não tenho a mesma sensação plena, por exemplo, que meu irmão tem. Meu irmão era muito mais próximo do meu pai do que eu, no sentido assim, eu sempre fui mais próximo da minha mãe mesmo, meu irmão do meu pai. Então, essa sensação de que meu irmão tem a certeza absoluta de que meu pai sabia exatamente o que ele sentia por ele e receber o que o meu pai sentia por ele, não é a sensação que eu tive quando meu pai partiu. Meu pai partiu, eu tinha 15 anos de idade, de 14 para 15 anos, estava no meu processo de descoberta da minha adolescência, ainda super travado com a minha orientação sexual, não tinha vivido a minha liberdade para me relacionar com outras pessoas até então, e muito travado pelas marcas de como eu compreendia que o meu pai esperasse como eu fosse. Então, eu não tinha esse lugar de chegar para ele e falar para ele que eu amava. Confesso que o fato dele ter morrido, em algum nível, não que eu desejasse isso, obviamente, mas em algum nível me foi um alívio, para eu não ter que encarar a carga que eu encararia na minha vida se ele tivesse vivo, pelo que eu entendi aonde ele ocupava esse lugar. Talvez fosse ser totalmente diferente. Então, assim, mas eu sei, por que que eu estou trazendo isso, né? E aí você vai ter muita clareza de como está dentro de você, tá tudo bem. Eu sei que faz parte do caminho dessa impecabilidade. Tem um momento que a gente aprende a se perdoar, né? E aí quando você percebe que assim, é isso, foi o melhor, vamos lá para os circuitos, Sim, eu foi o não melhor. estou, eu não estou, como é que é de explicar? Eu não estou magoada, não estou. Assim, entra- eu não, com Não, você eu sinto que você está super em paz, foi só uma partilha, eu estou sinto isso. porque assim, acima de tudo, era uma situação em que ou era a minha saúde física neste plano, ou era ela. Então eu precisei de Uhum, recolher-me, de ter tempo para mim, para eu me curar. Ela partiu entretanto, mas ela também não me deu a oportunidade de dar aquele colo que eu precisava. Não conseguiu ela sim, ter aquela percepção. Eu entendi essa postura você toda, compreendeu. porque há coisas que é E preciso nesse, tempo e não houve. Para nós, eu mantive aquela minha impecabilidade para a minha recuperação e não houve tempo para mais nada. Foi só isso. sim. Mas é por isso que eu estou trazendo mais esse elemento para fechar, porque eu compreendo que a sua história ela está muito bem resolvida dentro de você. Mas porque eu sinto que é importante compartilhar que faz parte do processo a gente encontrar esse espaço de onde que a gente reconhece essa solução interna, que é o que eu estou chamando de estar em paz. E para alguns, o caminho de se encontrar esse lugar da paz é quando consegue se perdoar, é quando consegue perceber que aquilo foi o melhor, que aquilo era necessário. E Para digo-te, outros, a né? leitura da Aura 1, naquela altura, para mim foi a minha salvação psicológica, É, de ocupar o tempo com outras situações, outras, outras aberturas, do que ser arrumar a casa, arrumar as coisas, arrumar, entende? Foi uma partilha a nível intelectual, física, tudo, parece que ficou tudo em gavetinhas, ok, está tudo arrumadinho. Por isso sim. foi ótimo nessa altura. Há coisas que Ah, que bom. vêm mesmo a calhar, como se costuma dizer em Portugal. Obrigada. É, e vem mesmo. Eu acredito que nada é o acaso mesmo, né? Mas é bem isso, assim. Eu sinto que é só a gente trazer para desse caminho, a gente percebendo. Cada um tem o seu lugar de encontrar e reconhecer a paz, se ouvir. Porque eu acredito que chega um momento que a gente consegue. Eu percebi que a minha energia mudou com meu pai quando eu terminei meu casamento. Tipo, quase 20 anos depois que meu pai tinha falecido. Que eu senti meu coração aberto para ele, que eu senti que eu tinha perdoado alguma coisa, eu senti o perdão nascendo dentro de mim, nascendo por ele, para ele, o que quer que seja. Então tem um lugar da gente deixar, não é necessariamente ser impecável, que significa eu tenho que ter acesso a essa pessoa em vida e mudar coisas em vida, não é bem isso, né? É o lugar da gente realmente ser impecável,
Nossa, escuta. Nossa palavra. Então, a vida ela vai dando seus contornos. Enfim, era só trazer isso. Beijo e a gente se vê na outra semana, quarta-feira, 19 horas, nesse grupo daqui, tá? Para esse grupo. Para os outros a gente vai vendo em outros dias. Beijo. Tchau, tchau.